E abra ela num livro que nós costumamos desprestigiar, tadinho. Qual é o livro na Bíblia, na sua leitura bíblica, que você geralmente dá aquela pulada? Quero ver quem sou aqui. Pode falar, qual é o livro que você dá aquela pulada quando chega nele? Levítico. Uma galera já falou que é o Levítico. Começou aquelas leis chatas. Ah, Deus, espera aí, né? Isso aí é a antiga aliança, né? Ah, pula o Levítico. Agora, sabia que os judeus fazem diferente? Eles ficam babando pro Levítico. Eles leem Gênesis, leem Êxodo, esperando chegar a Levítico. Porque eles entenderam que nas leis de Moisés é que estão os maiores segredos da relação com Deus. E hoje eu quero ler com você uma lei curiosa, que está em Levítico 22, 28. Daniel Fish, Warrior, please. Pai, eu te peço em nome de Jesus, abençoa esse momento, apesar de mim, Senhor, fala com o teu povo, abre os nossos corações, nos faz chegar perto de ti pela tua palavra, nos transforma para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Thank you, Daniel. Levítico 22, versículo 28, diz assim: não matem uma vaca, ou uma ovelha, ou uma cabra, e sua cria, ou seu filhote, no mesmo dia. Eu adianto para vocês, que o meu tema hoje não é vaca nem cabra. Eu quero chegar na sua vida, na sua relação com Deus, na relação de Deus com a sua dor. Mas antes de chegar lá, eu quero passar pelos animaizinhos. Venha comigo rapidinho aqui. Sabia que a primeira vez que aparece na Bíblia Deus abençoando algo ou alguém é uma bênção sobre os animais? Em Gênesis 1, 22, a primeira coisa que Deus abençoa na Bíblia são os animais, e Deus os abençoou. Sabia também que Deus criou os animais para ter com os homens e com o próprio Deus uma relação muito afetuosa? Você lê ali em Gênesis 2, 19 e 20 que Deus trouxe os animais para Adão, para que Adão desse o nome. Como quem diz: Adão, se achega a eles, cria uma relação afetuosa, nomeie-os, coloque eles no seu coração. E Adão faz isso de tal forma que Adão começa a olhar para os animais em busca de uma companhia que lhe correspondesse. Só que obviamente ninguém poderia corresponder ali no reino animal a Adão, nem intelectualmente nem fisicamente, mas o texto é claro, que Adão estava ali e não achava entre os animais uma companhia que lhe fosse idônea, correspondente. Então Deus faz a mulher para Adão. Mas a relação do homem com o animal é muito próxima. Inclusive o homem não comia animais. Pelo contrário, todo mundo ali no Éden era vegetariano, homens e animais. Você vê isso muito claramente em Gênesis capítulo 1, versículo 29 e 30. Todo mundo era vegetariano. Esse era o projeto original de Deus. E é o pecado quem bagunça a relação homem com os animais, como é o pecado que bagunça a relação do homem com outro homem. Lembre que assim que Deus está fazendo ali uma averiguação dos pecadores, Adão, Eva, serpente, ele diz a Eva em Gênesis 3,16, olha Eva, agora
o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. E eu tentei explicar essa fala de Deus, uma pregação que está no nosso canal, que o tema é feminicídio e a idolatria da mulher. Como o homem caído, ele tem agora um impulso maligno que o faz querer subjugar a mulher. Da mesma forma, esse homem caído faz mal aos animais. Isso é muito claro na Bíblia. Por exemplo, se você olhar em Jeremias 12:4, diz assim, ó: perecem os animais e as aves, por causa da maldade dos que habitam nesta terra. A maldade dos homens faz ele fazer o mal e trazer o mal para os animais, já que os juízos divinos que são destinados aos homens também acabam tocando os animais que estão sob sua tutela. Como, por exemplo, o dilúvio. Deus, quando decidiu varrer a terra com o dilúvio, não estava chateado com o rinoceronte, nem tampouco com o tigre. Mas eles sofrem, né? É poupado apenas um casal de cada espécie, mas todo o reino animal sofre por causa da maldade humana. Mas curioso, né? Que mesmo na arca de Noé, Deus demonstra como os animais são preciosos para ele, porque Deus fez entrar na arca de Noé um total de 8 seres humanos, e entraram na arca inúmeros animais, e por isso que a arca era grande, por isso que não era um barquinho, né, de Noé, por isso que era uma arca de Noé, justamente para poder caber os animais. Já cantava o Padre Marcelo, os animaizinhos subiram de 2 em 2. E é curioso que logo depois que Noé sai da arca e com os animais, Deus mais uma vez, nesse resetar do processo, faz como fez no princípio, lá no Éden. E em Gênesis 8:17 fala que ele abençoou o homem e os animais mais uma vez. Os animais nunca saíram do coração de Deus. No Salmo 147:9 diz que Deus alimenta os animais e atende o grito dos filhotes dos corvos. Lá em Mateus 6:26, Jesus diz que Deus alimenta os passarinhos. No Salmo 36:6, Davi diz que Deus, com sua justiça, salva homens e animais. Os animais sempre estiveram aos olhos de Deus um valor especial, e a lei de Moisés reflete isso abundantemente. Deuteronômio 25, Êxodo 23, mostram que os homens não poderiam colocar sobre os animais uma carga pesada demais, que eles se machucassem, ou não poderiam privá-los de alimento. Deuteronômio 22 mostra que o homem não pode colocar sobre o animal um jugo desigual, né? Um boi com um jumento. Daí Paulo desenvolve um jugo desigual de Coríntios, né? Porque isso machuca o animal. E tem várias leis de proteção aos animais na Bíblia, na lei de Moisés. Talvez a mais chamativa seja o Shabá, que é uma das leis dos 10 mandamentos. Deuteronômio 20:10, Deus diz que o Shabat, o descanso semanal, ele também é para os animais. Isso é muito curioso, como Deus vai protegendo os animais de todo tipo de maldade. E engraçado que Jesus, o Shabat é para os animais, e aí Jesus está fazendo bem aos homens no Shabat, e os fariseus estão questionando ele, e ele diz em Lucas 14:5, mas vem cá, se um filho de vocês, ou um boi de vocês, cair num buraco, num Shabat, vocês não vão salvá-lo, não? O Senhor coloca filho e boi como seres preciosos, pelos quais vale a pena quebrar o Shabat, para poder salvá-los. Quando Deus está argumentando com Jonas, aquele profeta fujão, incompassivo, sem misericórdia, de Nínive, lembra o que ele disse lá em Jonas 4:11? O Senhor falou assim: Jonas,
Você tem pena dessa planta aí, que nasceu uma planta sobre zonas, né, que deu sombra a ele gostou. Deus fez a planta secar, ele ficou abatido. Você tem pena da planta. E eu não teria pena de 120 mil pessoas ignorantes em Nínive e de muitos animais. Deus diz: eu tenho pena, compaixão, não só de gente, como de bicho. Deus tem compaixão de bicho, de animais, é o que ele diz o tempo todo. Provérbios 12:10, Deus diz que o justo é alguém que cuida bem dos seus animais. E nós que somos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus, por obra do Espírito Santo, cuidemos bem dos nossos animais. Olha para alguém e diga: cuida bem do animal, trata bem o animal. Não é o meu objetivo hoje esse não, mas vamos tocar nisso também. Cuida bem do animal, essa é a vontade de Deus. Isso é fruto de justiça na sua vida. Cuida bem. Se você não vai cuidar bem, não tem não. Não tem não. Cuida bem dos animais. É interessante que Jesus, com o seu sacrifício, aboliu o sacrifício animal. É uma evolução da revelação da vontade de Deus, que nunca de verdade quis sacrifício animal. Lembre que no princípio o homem não matava animal. O animal começa a morrer quando o homem começa a pecar. Adão e Eva pecaram, animais morrem para cobri-lo. E aí começa, é o pecado do homem que leva à morte do próprio homem e do animal. Jesus, ele vem e ele abole o sacrifício animal com o seu próprio sacrifício. E a ideia bíblica é que no reino messiânico, no reino futuro, lá em Isaías 11 diz que essa comunhão perfeita entre Deus e animais será restaurada. Sabia? No futuro, no reino messiânico, todos nós seremos vegetarianos. Começa a acostumar, meu irmão. Mais batata, mais salada, mais alface, mais brócolis, mais agrião, mais cenoura. Porque no reino messiânico não tem bife, não tem picanha. Nem os animais comerão carne. Está lá, o lobo vai pastar com o cordeiro, o leão vai pastar com o boi, e acabou. E a criança brincará com a cobra não lhe fará mal. Esse é o futuro, esse é o reino messiânico na terra. Em Romanos 8:19, diz que a criação, especialmente os animais, eles anseiam pela plena revelação dos filhos de Deus na terra. Quanto mais os filhos de Deus se revelam, mais bem nós fazemos a criação. Então quem pensa que cuidar do meio ambiente e dos animais não tem nada a ver com fé, está enganado. A criação toda será abençoada quando os filhos de Deus forem revelados. Quem é filho de Deus aqui? Então você tem uma missão para com o meio ambiente. Agora, para a gente caminhar para onde eu quero chegar, é interessante que os animais, eles são tão preciosos na Bíblia, que o próprio Deus admite, gosta, provoca e se revela em figuras animais. Ele se compara a animais. Em Oséias 13, Deus se revela como um leão. Em Deuteronômio 32, como a águia. Jesus o tempo todo é o cordeiro. E o Espírito Santo, lá em João 1,32, aparece numa forma corpórea de pomba. Já pensou que coisa interessante? O Espírito Santo vai se manifestar e assume uma forma corpórea de pomba. E isso não diminui. Isso para Deus é um símbolo bom. Para Deus se identificar com animais é algo precioso. E muitas vezes, de forma elogiosa, Deus nos compara a animais na Bíblia. Engraçado que no contexto bíblico, até os amantes, os que se amavam, usavam os animais para paquerar. Pense nessa paquera de Cantares 1:9. O homem diz à mulher assim: querida, eu te comparo às éguas das carruagens de Faraó. Romântico?
Para a época era, né? Há uns anos atrás seria bem, tchutchuca vem aqui com o seu tigrão, né? Animal. Está presente ainda em nosso contexto. Então, observe que os animais, eles aparecem de forma muito positiva na Bíblia e na comparação com o ser humano. E aí, isso ganha um significado muito maior quando Deus começa a nos comparar com ovelhas. Muito maior. Sabe por quê? Quando Jesus disse lá em João 10:11, ele falou assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Nós às vezes entendemos errado esse versículo. Aí um bom versículo para o nosso amado irmão Saulo fazer um vídeo. Nós entendemos errado esse versículo, porque a ideia que a gente tem é a seguinte, ó: só Jesus, que é o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. Não é isso que ele está falando. Fala o seguinte, ó: eu sou o bom pastor, e vocês sabem o que bom pastor faz. Bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Porque isso era da cultura israelita da época. E até hoje tem um pouco disso naquela região. Quem for conosco para Israel no ano que vem, quem sabe vai ver isso lá. As ovelhas fazem parte da família do pastor muitas vezes. Você lembra que quando Natã vai exortar Davi por ter tomado Batseba de Urias, você lembra qual é a metáfora que ele usa? Ele fala assim: rei, um homem rico tinha muitas ovelhas e tomou a única ovelha do pobre, que era tão preciosa para ele, que dormia na sua própria cama. Quem vai confessar aqui? Quem é que coloca o pet para dormir na sua cama? Confesse, ó. Né? Coloca o cachorro na sua cama, o gato. Em Israel, era ovelha que dormia na cama. Você gosta de pai de pet, mãe de pet, né? Em Israel, o pai do pet era o pai da ovelha. Era a ovelha que era como um filho. Por isso que Natã fala: olha, o rico tomou do pobre a ovelha que para ele era como uma filha, que dormia junto com ele, que na verdade simbolizava ali a esposa que foi tomada. O próprio Davi é um exemplo dessa relação profundíssima entre pastor e ovelha, e de que o pastor dá a vida pela ovelha, porque lá em 1 Samuel 17, quando ele está tentando convencer o rei Saul a deixá-lo enfrentar Golias, num duelo que definiria a guerra Israel-Filisteus naquele momento, ele fala: rei, eu sou pastor de ovelhas, e quando um urso ou um leão vem pegar as minhas ovelhas, eu corro atrás dele e tomo a ovelha da boca do leão e do urso. Meu amigo, é muito amor. Já pensou? Você está com uns bichos aqui, vem um leão, pega um bicho, você corre atrás do leão para tirar o bicho da boca dele. É muito amor. É muito amor. Então, Davi arriscava a sua vida, e não é porque Davi era um grande pecuarista não, e não queria ter prejuízo, não é isso não. Davi tinha poucas ovelhas. O próprio irmão dele fala, versículo antes, ele abre: Davi, vai cuidar de tuas poucas ovelhas que você cria no deserto. Não, ele amava cada ovelha. É por isso que para ele é tão significativo o salmo que ele compõe, o salmo 23, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor, por isso de nada eu tenho falta. Porque ele sabe o que um pastor faz pela ovelha, porque ele sabe o que ele fazia pela ovelha. Então quando ele fala assim: o Senhor é o meu pastor, ele fala assim: essa relação é maravilhosa. Porque homens, pastores, amam ovelhas. Deus me ama. E aí, entendendo isso, eu quero vir com você rapidinho no versículo que nós lemos, já vamos terminar. Vamos de novo ler esse versículo. Olha que coisa curiosa. Olha como é a ordem: não matem uma vaca, ou uma ovelha, ou cabra, no mesmo dia que o seu filhote.
Eu falei para vocês de leis que protegem a sobrecarga animal, protegem a alimentação animal, o jugo desigual, que é para não machucar o animal, dão descanso animal no Shabat. Mas o que é essa lei que quer proteger, gente? Porque se o cara pode matar a vaca e o bezerro, a ovelha e o seu filhote, a cabra e o seu filhote para comer, qual a diferença matar em dias diferentes e matar no mesmo dia? O que isso quer dizer? O que Deus quer proteger aqui? Alguma proteção ao animal tem aqui. Mas qual? E aí, pesquisando sobre isso ontem, curioso, um sábio judeu muito famoso, para quem conhece um pouco de judaísmo, chamado Maimônides, me deu uma luz muito interessante. Maimônides diz o seguinte: era muito comum, quando você vai matar mais de um animal no mesmo dia, que você matasse um na frente do outro. Você vai matando ali, em sequência, um na frente do outro. Então ele diz: imagine o grande sofrimento da mãe vendo o seu filhote ser morto na sua frente. E quem conhece um pouco de fazenda sabe o que é isso. Vacas, éguas, cabras, ovelhas, elas sofrem muito quando você mexe no seu filhote. A gente estava em fazenda em dezembro do ano passado, então eu vi uma cena que me marcou. A gente estava andando pelos pastos, aí de repente vimos um potrinho, filhote de cavalo morto. Tinha nascido na madrugada e ali de manhã estava morto. E a mãe não arredava o pé, triste, cabisbaixa, ficava ali o tempo todo olhando para cima. Ela não ignora, está morto, mas ela sabe que saiu dela. A vaca pode ser uma doçura, mas quando ela está parida, ela fica emotiva por causa do filhote. Gente, o que eu quero dizer, o que Maimônides entendeu aqui, o que eu também entendo, era que se você fosse matar a mãe e o filhote no mesmo dia, a chance era muito grande de você matar o filhote na frente da mãe e causar um sofrimento sentimental à mãe. Vê que isso aqui leva a proteção aos animais para um outro nível. Porque até então, nos textos que eu dei aqui, Deus protegia a integridade física do animal. Mas nesse texto aqui, Deus protege o sentimento animal. Curioso, né? Que Da Vinci, que é um gênio do século... Olha no Google aí rapidinho, ele me fala. Século 16, sempre futurista Da Vinci, né? Ele disse uma coisa muito curiosa uma vez. Olha o que o Da Vinci falou. Vai chegar um tempo em que os homens conhecerão tão bem o sentimento dos animais, que cometer um crime contra um animal será cometer um crime contra a humanidade. Isso está acontecendo. A psicologia animal evolui muito. Cada vez mais os homens compreendem sobre os sentimentos dos animais e ficam ofendidos com os maltratos dos animais. Da Vinci não quis dizer que chegaria um momento em que homens e animais seriam equiparados, não. Ele quis dizer que nós perceberíamos que eles têm sentimentos e isso nos machucaria ao vê-los machucados. Entende? Meu irmão está indo embora para os Estados Unidos. E tem um cachorrinho que vai ficar aqui um tempo. Eu lembro que na época que quando o filho dele estava pequeno, dando um trabalho grande, ele pensou em dar o cachorrinho. Eu tenho uma tia que é super mãe de pet, né? Gosta de animal e tal. E aí quando meu irmão decidiu não dar mais o cachorrinho, a gente desabafou, ele começou a chorar e falou assim, ó: eu sabia que vocês não iam fazer isso com ele. É o sentimento dele. Está pegado a vocês. Impressionante como ela sofre a dor do cachorrinho. Então está acontecendo isso, cara. O que Da Vinci falou, ele era um gênio futurista, está acontecendo. Mas eu quero chamar a sua atenção que, como sempre,
Deus já deixou uma pista sobre isso na sua palavra. Esse versículo é isso aqui, ó. É Deus protegendo o sentimento dos animais. Entretanto, como eu disse a vocês no início, eu não estava enganando ninguém, o pastor enganou porque está pregando defender os animais. Também, a mensagem também toca nisso, mas não é o meu objetivo principal. Observe, entretanto, mesmo sendo um animal tão precioso aos olhos de Deus, da Bíblia, nós não podemos negar que o ser humano ainda é mais precioso do que os animais. Jesus disse isso em Mateus 6,26. Ele disse: o vosso Pai alimenta as aves dos céus, mas vocês valem muito mais do que elas. Valem muito mais. Agora preste atenção comigo. Gente, nós temos um Deus que está preocupado com o sentimento do animal. Deus não quer que o animal sofra desnecessariamente. Isso me lembra um texto bíblico que é Salmo 145, 8 e 9, que diz assim: Deus é extremamente compassivo, cheio de compaixão. Então nós estamos falando assim, ó, Deus é sofredor, e a sua compaixão chega em todas as suas criaturas. Que coisa maravilhosa. Deus sofre com todas as suas criaturas. Deus não quer ver um bichinho sofrendo. É o que o texto fala. Salmo 145, 8 e 9. Ele sofre junto. E é isso que eu vejo nesse texto. Agora pense comigo. Homens são mais importantes do que animais. Se Deus quer evitar ao animal um sofrimento desnecessário, será que Deus olha para você e diz: não, você não, você eu quero ver sofrer, tenho prazer, o animal eu quero poupar, mas você não, você eu gosto de te ver sofrer. Eu não sei porquê, mas muitas pessoas criaram na mente essa imagem de um Deus sádico. Um Deus que tem prazer em nos ver, não sei, pregações, canções. Tem que passar na prova. Deus gosta. Meu amigo, se não sofrer, se não padecer, que é uma expressão terrível que a gente fala aqui, tem que pagar o... Então, você sabe? Tudo calejado, né? Se não pagar rapaz, isso aí é um masoquismo. O sádico é o cara que quer fazer sofrer. Muitas vezes nós criamos na mente uma relação com Deus sadomasoquista. Um Deus sádico, que tem prazer em nos ver sofrer, e um povo masoquista. É muito comum, gente. Já estive pregando em igrejas que a mensagem era exortativa, e o cara ria e falava assim: bate mais, Jesus, que está gostoso. É masoquista. Ele quer sofrer, ele quer apanhar, dá prazer nele. Não, pastor, mas eu não posso amar a exortação que me faz bem, lógico, mas tem que doer. Não é bate mais que está gostoso. É masoquismo, né? Batalha não é batalha se o inimigo não se levanta. Que viagem, meu amigo. Eu preciso que o diabo se levante, me espezinhe, para eu me sentir então alguém que está vivendo Deus, né? Aí tem que ter sofrimento, tem que ter cara de sofrimento. Crente que é crente tem cara de sofrimento. Já ouviu essa coisa? Já ouviu essa loucura? Crente que é crente, né, tem as marcas. Quais são as marcas? Olheira de quem não dorme, joelhos calejados de horas de oração, barriga funda de jejum, sofrimento, cabelos brancos de tanto sofrimento. A vida é uma amargura. Esse é o crente. Gente, peraí, tem uma coisa errada aqui. Tem uma coisa errada.
Porque essa madrugada, olhando para esse texto, Deus falou comigo: meu filho, eu não quero nem que a vaquinha veja o bezerro sendo morto. Por que eu vou querer que você fique sofrendo à toa? Por quê? Que prazer que eu tenho. Eu não gosto de ver vaca sofrendo. Eu sou assim, não gosto de matar nem barata mais. Eu estou nesse nível. Então, por favor, dona Barata, vá embora. Por favor, volte para o ralo que você vê, em nome de Jesus. Agora, pelo amor, por que Deus quer te ver sofrendo? Olha para o seu irmão e diga assim: ó, Deus não tem prazer nenhum no seu sofrimento. Porque Ele sofre junto. Ele sofre junto com você. Agora vem cá, pastor, aí buga a minha mente. Porque se Deus não tem prazer nenhum, Ele controla a minha vida, Ele controla tudo, por que eu sofro? Tem várias respostas para isso. Escolhas suas, decisões ruins. Mas sempre que Deus permite um sofrimento em nossa vida, ouça uma coisa, não tenha dúvida, que Ele é absolutamente necessário. O sofrimento que Deus permite na sua vida é absolutamente necessário. Porque se ele fosse inútil, Deus diria: eu não quero isso. Eu não quero vaca sofrendo à toa. Quanto mais você. E aí nisso a nossa consciência tem que perceber isso. Como Paulo em 2 Coríntios 12, que está sofrendo com espinho na carne, um problema que humilha, e fala com Deus 3 vezes sobre isso. E aí, mais uma vez, se a gente for sádico, a gente vai pensar que Deus disse: não, fica aí sofrendo. Não, Deus está moído por dentro. Deus está olhando para o filho dele dizendo: ô Paulinho, eu não posso. Infelizmente, posso. Você precisa. Você precisa. Hebreus 12:6 diz que Deus açoita filho. Bate mesmo, bate no filho, dá surra. Quem é o pai que ama, que bate com prazer no filho? Levante logo a mão para te denunciar você. A gente bate com o coração na mão. Bata ou não bata? Aí você bate tão fraco que chega, né? Minha mãe batendo era assim, coitada. Ai, doeu muito. Doeu demais, mãe. Esse é Deus. Ele bate em você assim, ó. Ó, Deus é tão assim. Deus é tão assim que Deus está batendo em Acabe, né? Acabe, aquele maluco. Acabe e começa a chorar. Ah, Senhor, me perdoe. Me perdoe. Aí Deus para e diz: Elias, não está vendo que o menino se arrependeu, Elias? Vai lá e fala para ele que eu perdoo. Deus não tem prazer nenhum. E se você, entenda, Paulo entendeu, eu sofro porque eu sou orgulhoso. Se eu não fosse orgulhoso, eu não sofria. Logo, Deus não tem prazer no sofrimento. Mas se o sofrimento evita o orgulho, ele é necessário. Então ouça isso. Se você entender o que Deus quer com o teu sofrimento, meu irmão, e resolver o problema, Deus não tem problema algum em te fazer feliz. A alegria dele é essa. Ele criou você para o Éden. Sabe o que é Éden? Significa prazer. Deus criou você para o prazer, para a alegria, para a felicidade. Mas quando a gente sofre, a gente tem que dizer: opa, tem alguma coisa aqui.
É como Paulo em Romanos 5, ele fala assim, ó, nós nos alegramos, nos gloriamos na tribulação, porque ela produz perseverança. Ou seja, se eu sofro, é para produzir alguma coisa. Se eu entender que coisa é essa, eu vou correr para me produzir logo. Porque eu sei que no coração de Deus não tem esse negócio, não, karma aí, ó, nada disso. Deus não quer karma nenhum. Deus, ouça isso, Deus quer te fazer feliz. O prazer dele é te fazer feliz. Pense o coração de Deus como estava quando Jesus chegou diante dele. O filho que lhe dava prazer. Disse, paiinho, 3 vezes. Aba. Ele chamou de Aba nesse texto. Né? Marcos 14. Aba. Paizinho. Papai. Ô paiinho. Dá para aliviar aí? Era Jesus. Era Jesus. Como você acha que Deus estava, gente? Coração na boca. Filho, você sabe que tem um propósito. Você sabe que papai não pode tirar você agora. Aguenta um pouquinho aí que daqui a pouco eu vou te glorificar. Ouça Deus te falando aí, está sofrendo? Encontre o propósito. Se entrega ao propósito. Diga a Ele, Pai, faz a tua vontade na minha vida. Porque essa dor vai passar. A sexta-feira vai passar e o domingo vai brilhar em glória na tua vida de novo. Em nome de Jesus, porque Deus não tem prazer no seu sofrimento. Deus não tem prazer em casamento infeliz. Deus não tem prazer em carreira infeliz. Deus não tem prazer em relações infelizes. Deus não tem prazer em nada disso. Não, eu carrego a minha cruz. Qual é a sua cruz, irmão? Meu marido. Como é que é? Marido é cruz? Porque o que eu leio da Bíblia é que cruz é negar a si mesmo. Mas nós somos vemos Deus tão sadicamente que marido virou cruz, filho virou cruz, igreja virou cruz, ministério virou cruz, tudo é cruz. Tudo que eu não gosto, que é sofrimento, é minha cruz. Agora eu vou carregar a minha cruz. Nada disso. Sabe o que é cruz? Cruz é crucificar o seu ego, seu egoísmo, seu egocentrismo, sua vontade má. Isso que é crucificar, não é? É crucificar o seu eu. Já estou crucificado, não vivo eu, vivo Cristo em mim. Tem nada a ver com infelicidade, pelo contrário. Quanto mais Paulo se crucificava por Cristo, mais feliz e realizado ele era em Cristo. Alegria profunda, o reino de Deus, ele é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Ouça uma coisa, Deus não é um sádico. Deus não está ali, olha, agora, gente, nós somos sádicos, Deus não. Contar um sadismo meu, que eu vivi agora, eu estava meio atribulado esses dias aí, viu? Estava meio atribulado, ainda estou um pouco. Verdade. Que dia foi? Sexta para sábado. Tô de madrugada lá estudando, lendo. Daqui a pouco ouço uma gritaria lá embaixo. Põe a janela para ver um menino brigando. Aí tinham separado. Falei, poxa, deixa eu ver um pouquinho. Larga ele ali, eu torcendo, foi. Porque eu perdi a parte da pancada. E a parte legal é a parte da pancada. Mas estava um segurando o carro, outro segurando lá. E eu confesso o meu sadismo. Por alguns minutos eu fiquei assim, rapaz, poxa, deixa eu ver, cadê aqui, rapaz? Quem será que ganhou? Achei que aquele apanhou, que está mais nervoso. O cara tá de boa, acho que bateu. Pô, não vi, rapaz, será que alguém filmou? Aí fiquei lutando comigo mesmo. Meu Deus, que sentimento é esse? Aí fiquei falando pra mim, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mas não, meu coração queria ver a briga. Queria ver o sangue.
Nós gostamos disso. A gente gosta de confusão, briga, problema. Rapaz, você viu o vídeo do atropelamento? Não vi não, cadê, velho? A gente é assim. Deu um tiro, voou o olho, foi mesmo, cadê? Não vou nem ver. Me manda aí, mas não quero nem ver, mas me mande. Não quero ver, não, me mande. Só para, sei lá, entender, né, o que aconteceu. É ou não é, gente? Nós temos isso, mas Deus não tem. A Bíblia diz que Deus não suporta ver o mal. Deus não tem prazer nem na morte do ímpio. Quanta gente comemorando que os bandidos morreram no Jacarezinho. Quanto crente comemorando. Ah, pastor, antes eles do que nós. Meu irmão, antes ninguém. É vida, é gente. Vocês viram as mães chorando? Se Deus não quer ver vaca chorando pelo bezerro, acho que Deus gostou de ver mãe chorando filho. Pode ser o que for, é filho dela. Como você pode fazer o que... Você pode virar o maior marginal do mundo. Sua mãe vai chorar a sua morte se você morrer. Porque você é filho dela. Mas muitos de nós, pô, tem algum vídeo aí do tiro da cabeça? A gente quer ver. Nós somos sádicos. Eu lembro quando o Cristiano Araújo morreu, cantor sertanejo, não sei quem lembra, que o cara que estava fazendo preparando o corpo dele, fez um vídeo zombando do cadáver. Que coisa maligna. Aí a gente pega isso e projeta para Deus. Não. Pelo contrário. Ouça. Deus não tem prazer em nada disso. E no sofrimento, Ele segura em sua mão e fala: aguenta firme, porque eu sou quem mais quero que você saia disso já. Você só vai ficar enquanto for necessário. É pai levando o filho para tomar injeção. Dói em você, né? Meu filho, meu filhinho, um bebê a gente vai levar para tomar vacina antes. Dá uma pena, agulha desse tamanho, minha desse, agulha desse. Meu Deus, meu bebê. Vai logo. Dá para dar em mim aqui? É Deus. Foi isso que Ele fez na cruz. O que Cristo fez na cruz foi isso. Foi: Pai, bate em mim. Pai, perdoa eles. Ele foi ferido pelas nossas. O castigo que nos dá paz, Ele tomou. Ele tomou uma surra no nosso lugar. Porque Deus nunca quis ver sofrimento na terra. Ele continua não querendo não ver. Então eu termino dizendo isso. Deus não é sádico, portanto, se eu sofro e Deus permite, tem um propósito, que é bom, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu bom propósito. O que eu tenho que fazer na dor? Achar um propósito. Isso vai ser tão bom que vai significar a minha dor, vai me amadurecer, me arranca de depressão, de ansiedade, porque eu começo a ver: opa, tem alguma coisa aqui. E no fundo, se você buscar, assim como Deus disse a Paulo qual era o propósito do espinho na carne dele, Deus vai dizer a você. Você crê nisso? Ele vai te consolar. E parte do consolo é esse: é revelar a você o porquê dessa tua dor. Vamos ficar em pé, vamos orar junto, em nome de Jesus. Eu quero que você ore e fale: Senhor, o que Tu queres? O que Tu queres, Senhor?